Acredito que sim, porque, como sabemos, a comunicação é vital, mesmo no ponto de vista de negócios. Quando vamos discutir um projeto, naturalmente é preciso que cada das partes presentes na mesa, cada um saiba exatamente o que é que procura como vantagens na relação. E havendo essa dificuldade na comunicação, naturalmente que as coisas não fluem. Podemos dizer, muitas das vezes as pessoas poderão dizer, vamos tratar naturalmente de usar um mecanismo que é a tradução, mas durante a tradução também muita coisa se perde. Eu posso citar até como exemplo, a 25 do mês passado, o presidente iraniano foi entrevistado pela jornalista Christiane Amanpour, na CNN, e foi questionado sobre o holocausto que ocorreu durante a Segunda Guerra Mundial. E ele naturalmente condenou o ato, não é? Condenou as seviças que ocorreram nisso, e no Irão a população reagiu de forma adversa, porque o seu antecessor havia naturalmente apoiado este ato. E como a imprensa iraniana não estava muito confortada com a imagem que o presidente lançou, então, pura e simplesmente recorreu ao argumento de que a tradução tinha sido mal feita. De tal forma que até hoje, quando temos acesso à CNN, minutos sim, minutos não, passa exatamente esse extrato da entrevista do presidente iraniano. É só para ver exatamente quais são as barreiras, os obstáculos, os problemas que a falta de comunicação, sobretudo no uso da tradução, o uso da tradução pode provocar em relação a ideias. E muitas vezes isso acontece, é o que vivemos todos os dias. O que acontece é que a tradução muitas das vezes não é fidedigna e, de certa forma, até deturba-se um bocado o sentido da questão. Portanto, eu penso que os nossos líderes deverão definir uma estratégia que garantam, pelo menos, que as gerações vindouras possam contar com essa ferramenta. Isso é, começando a lecionar o inglês numa fase muito, muito mais tenra, porque, de facto, para uma criança nascida em Angola, comparada com uma criança da África do Sul, ou da Nigéria, ou do Ghana, esta criança está em desvantagem. Está em desvantagem porque, de facto, está desprovida de uma ferramenta vital que vai necessitar, como futuro líder político nas negociações e na promoção do país, e como futuro empresário também na facilidade de relacionamento em termos de negócios. Portanto, nós podemos ver que, por exemplo, a Nigéria, em termos estatísticos, movimenta qualquer coisa como 107 bilhões de dólares no seu mercado de capital. O Botsuana tem como fundo de pensões qualquer coisa como 48 bilhões de dólares. É só para ver exatamente as vantagens que esses países nos levam, apesar de terem muito menos recursos que nós, levam-nos vantagem exatamente porque eles interagem, têm como a sua fonte de inspiração e, naturalmente, a sua fonte de conhecimentos, exatamente o mercado americano. Portanto, é um problema que, de facto, acredito que tem estado a afetar bastante, porque vemos que o nosso empresário muitas das vezes prefere negociar com Portugal e com o Brasil. Mesmo os nossos líderes, muitas vezes, quando têm projetos, recorrem a Portugal e Brasil, mas vemos que Portugal também e o Brasil têm como referências exatamente os Estados Unidos. Portanto, é um aspecto muito importante e vemos que, a título de exemplo, na Dinamarca, na Suécia, na Holanda, tem como a segunda língua, para além da língua local, tem como a segunda língua o inglês. Nós, quando aí nos deslocamos, se tivemos que falar com uma criança, com um empregado de limpeza, com qualquer pessoa, havemos de sempre ter a oportunidade de nos comunicarmos, se assim o fizermos em inglês. Portanto, esses países investiram desde cedo que já perceberam-se que quão importante é a língua inglesa. Portanto, eu acho que para Angola, como respondendo à sua pergunta, o que poderá ser feito é introduzir a língua inglesa desde os primeiros anos escolares, porque nós não podemos coartar as crianças o acesso desta língua, porque é uma ferramenta muito importante e até diria vital
para negócios e atividades futuras. Ainda sobre a missão empresarial à Wall Street, nós acompanhamos a sua entrevista que foi emitida na TV Zimbo, onde o engenheiro declarou que, a nível do mercado de capitais, os fundos de investimento do Quênia movimentam cerca de 80 mil milhões de dólares ano e que Angola pretende também beneficiar destes fluxos financeiros. Poderia dar mais detalhes sobre este assunto? Naturalmente, é que as empresas e as instituições que atuam na Bolsa de Valores de Nova Iorque têm muito interesse em entrar para Angola. Mas é como sabemos que uma grande movimentação de capital não é feito de forma individual, como acontece em Angola. O empresário realiza os seus recursos, os seus projetos, e em função dos resultados dos seus projetos, vai vivendo. Há pessoas que só vivem de investimentos. Nós não precisamos sermos todos empresários para estarmos bem na vida. Portanto, o único veículo que permite isso é exatamente o mercado de capitais. Portanto, o mercado americano está bastante fértil, interessado inclusive que bancos angolanos adquiram participações em bancos americanos. Isso foi uma proposta que nos foi feita e há empresas que, de facto, querem fazer investimentos em Angola através de uma instituição como o mercado de capital. Porque há instituições financeiras que não querem entrar aqui para desenvolver um projeto especificamente, querem entrar através de investimentos. Por isso é que vemos que países como o Quênia, como a Nigéria, como acabei de dizer, conseguem movimentar anualmente qualquer coisa como 110 a 120 bilhões de dólares. Portanto, é uma fase que o nosso mercado financeiro precisa de atingir, porque assim dar-se a possibilidade de pessoas com alguns recursos financeiros poderem adquirir interesse em algumas instituições, em algumas empresas, e a partir daí ir realizando o seu capital.